Queridos, vamos meditar na palavra de Deus? Você gosta da palavra de Deus? Amém? Eu quero falar com a igreja hoje sobre um pai justo. Amém? Um pai justo. Vocês conhecem um pai justo? É sobre esse pai justo, que eu quero falar hoje aqui com os irmãos. E para tanto, eu quero ler o livro de Números, no capítulo de número 27, dos versículos 1 até o 11, são 11 versículos. Na verdade, essa é uma história de 5 mulheres. Eu vou estar falando muito de mulheres hoje, no Dia dos Pais. Vou estar falando de 5 mulheres no Dia dos Pais, para falar de um pai justo, amém? Uma história muito linda na Bíblia, uma história que, se você não conhece, você vai conhecer hoje, e você vai ver o quanto essa história é extraordinária. Livro de Números, capítulo de número 27, a partir do versículo 1. Agora eu vou ler na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Acredito que é o mesmo texto que está, aquela ARC, é a mesma versão dali. Diz assim, olha, preste atenção na história para vocês compreenderem. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 moças, 5 mulheres, 5 filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 2: E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, essas mulheres disseram: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos, homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, homem? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Versículo 5: E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Versículo 6: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 7: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Versículo 8: E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Versículo 11: se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, àquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Talvez você não conhece essa história, ou talvez já leu uma vez, 2, 3, mas não se recorde dessa história. Eu quero ajudar os irmãos a compreender o que nós acabamos de ler. Para que a gente compreenda bem o que a gente leu, a gente precisa contextualizar esse texto. Nós precisamos voltar no tempo 40 anos, para a gente entender esse texto. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos.
Os irmãos sabem, conhecem a história de que o povo hebreu serviu a Faraó no Egito por 430 anos. Por 430 anos o povo hebreu ficou escravizado no Egito. Passado esse tempo, Deus levanta um libertador, um homem que libertaria esse povo da escravidão. Esse homem, os irmãos sabem, chama-se Moisés. Moisés então é comissionado por Deus para tirar o povo do Egito, para tirar o povo da escravidão e levar esse povo para uma terra que Deus havia prometido a seus pais. Essa promessa, ela inicia muitos anos antes, muitos 1000 anos antes, quando Deus, no capítulo 12 de Gênesis, chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a sua descendência será incontável. Ali inicia a história desse povo. Abraão então sai imediatamente dessa terra, da casa de seus pais, da sua parentela, rumo a essa terra que Deus haveria de mostrar a Abraão. Deus disse que essa terra era uma terra que mana leite e mel, e de fato o era e ainda o é até os dias de hoje. Ocorre, queridos, que quando Moisés sai do Egito com esse povo, a terra prometida não estava longe. Eles conseguiriam chegar nessa terra, talvez em poucos dias. 40 dias exatos depois que eles saíram do Egito, 40 dias depois que eles saíram do Egito, eles chegam a um lugar na região de Moabe, próximo ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó. E ali Moisés comissiona 12 homens, 12 espias, para irem àquela terra prometida, espiar a terra. Notem que 40 dias depois, eles já estavam na divisa da terra prometida, bastava atravessar o Jordão. Deus então pede que Moisés escolha um representante de cada tribo, um príncipe, um chefe, um maioral, um líder. E das 12 tribos, um representante. Eles seriam enviados à terra prometida para espiarem a terra. E assim foi feito. A Bíblia diz que eles ficaram espiando a terra por 40 dias. Findos os 40 dias, eles retornam para trazer o relatório a Moisés e à congregação. Ocorre que 2 deles resolveram trazer dos frutos da terra, porque Moisés tinha dito para todos: ide à terra, passeai ou passai pela terra, veja se a terra é boa, se a terra é produtiva, veja se a terra é plana, veja se é montanhosa a região, veja se as cidades são amuralhadas, veja se o povo é forte, veja a produção dessa terra e traga do fruto dessa terra. Dos 12, findos os 40 dias, 10 retornam trazendo um relatório altamente negativo para Moisés e a congregação. Josué e Calebe, eles estavam trazendo consigo um cacho de uva, trouxeram também outras frutas, parece que figo, e uma outra que me fugiu agora, não sei se romã. Eles estão trazendo frutos da terra, e a Bíblia diz que precisava de 2 homens para carregar o cacho de uva, tamanho era a produção daquelas frutas.
por estar trazendo uma carga, é óbvio que eles vão chegar atrasados, né? Os que não estavam trazendo a carga conseguem chegar na frente. Então os 10 chegaram primeiro. Quando chegaram, eles aterrorizaram a congregação, eles amedrontaram todo o povo, e eles disseram: olha, a terra de fato é muito boa, mas aquela terra não é para nós. Lá os moradores são muito fortes, lá os homens são gigantes, filhos de Anak habitam lá, parentes do gigante Golias. Aquele povo lá é invencível. A cidade é toda fortificada e toda fechada com muros, e muros altamente fortificados. Se a gente entrar naquela cidade, a gente vai morrer naquele lugar. E causou um alvoroço no meio da congregação, causou um alvoroço no meio do povo, e o povo começou a murmurar, e o povo começou a reclamar, e o povo começou a falar com Moisés: para que você trouxe a gente para esse lugar? Era melhor se a gente tivesse ficado no Egito e morrido por lá. Você trouxe a gente para aqui só para a gente morrer aqui. E de repente, 24 horas depois, um dia atrasado, chegam os outros dois, Josué e Caleb, trazendo o fruto da terra. E quando Josué e Caleb chegam e percebem aquele alvoroço entre a congregação, Josué e Caleb, eles vão logo dizendo: opa, calma aí, não é desse jeito que vocês estão falando. A terra de fato é boa, o povo é forte, a terra é montanhosa, existe de fato os muros que cercam a cidade, o povo é forte, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se Deus se agradar de nós, Deus nos dará, Deus nos dará essa terra. Então não temam os gigantes, não temam as adversidades, não temam as lutas e as provas que nós vamos enfrentar, porque se Deus se agradar de nós, né? Se Deus de nós se agradar, certamente nós entraremos naquela terra e a possuiremos. E aí aquele povo que estava naquele alvoroço todo, aquele povo que estava todo revoltado com Moisés, falou em apedrejar Josué e apedrejar a Caleb, né? E eles disseram exatamente isso, que está em Números no capítulo 14, versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente, versículo 9 de Números 14: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas os outros 10 então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E aí, quando a glória do Senhor aparece na tenda da congregação, irmãos, o Senhor fala com Moisés, e o Senhor fala exatamente assim, versículo 11 de Números 14: disse o Senhor a Moisés: até quando, Moisés, me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Queridos, esse povo tinha vivido sinais extraordinários. Esse povo, ainda lá no Egito, recebeu a proteção de Deus. Eles viram as 10 pragas sendo lançadas sobre o Egito. Eles viram como que nesses primeiros 40 dias, depois que saíram do Egito, até esse momento que Moisés envia os espias, eles viam como que o Senhor, naquele calor causticante do deserto, Deus colocava uma nuvem para protegê-los do calor durante o dia, e à noite, por frio intenso, Deus colocou uma nuvem de fogo para aquecê-los. Eles viram inúmeros milagres feitos por Deus, e Deus diz: até quando esse povo vai me provocar, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Aí o versículo 12: com pestilência eu vou ferir esse povo, eu vou rejeitar esse povo, e eu farei de ti povo maior e mais forte do que este. O que ocorre aqui é o seguinte: Deus se irou com aquele povo, Deus se revoltou com aquele povo, e Deus falou: Moisés, não aguento mais não, chega.
eu vou matar esse povo, eu vou destruir esse povo, eu vou rejeitar esse povo. Aí vem algo que eu acho lindo, irmãos, que é o que está a partir do versículo 13. E disse Moisés ao Senhor. Moisés, ele vai então agora interceder a Deus em favor do povo, e vai dizer: Deus, faz isso não. O que é que os egípcios vão dizer do Senhor quando eles souberem que o Senhor matou o povo, que o povo morreu tudo no deserto? Vai dizer que o Senhor tirou eles do Egito e não conseguiu levar o destino. Não vai ficar bom. Os outros moradores desta terra, quando ouvirem isso, vai pensar: o que, Senhor? Faça isso não. Aí, o que eu acho interessante é que Deus vai ouvir a intercessão de Moisés. Deus vai ouvir a oração de Moisés. O Senhor vai perdoar esse povo. O versículo 19, Moisés vai dizer: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E aí o versículo 20, olha o que Deus fala para Moisés: e disse o Senhor: Moisés, conforme a tua palavra, e porque você pediu, eu vou perdoar esse povo. Olha o poder da oração de um sacerdote, de um ungido de Deus, de uma pessoa que Deus escolhe e coloca na frente de um rebanho. Quando Deus coloca uma pessoa à frente de um rebanho, Deus trata diretamente com essa pessoa, e Deus fala e Deus ouve essa pessoa. Então Deus fala para Moisés: eu vou perdoar porque você pediu. Agora vai ter consequência, porque Deus perdoa. Quando a gente erra, a gente alcança o perdão, mas a gente sofre as consequências. Aí versículo 21, porém Moisés, eu perdoo, porém, tão certo como eu vivo, versículo 21 do capítulo 14, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, e me provocaram, e murmuraram, e se rebelaram, estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, eles não, versículo 23, eles não verão a terra que jurei que daria a seus pais, e até nenhum daqueles que me provocaram vai ver essa terra. Agora o versículo 24, porém o meu servo Calebe, que é o que juntamente com Josué trouxeram os cachos, trouxeram os frutos da terra. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Então, Deus resolveu matar aquela geração no deserto. E aí, meus irmãos, quando acontece isso, você pode estar talvez se perguntando: o que é que tem a ver tudo isso com o texto de capítulo 27 que foi lido, das 5 moças que pediu a possessão porque seu pai morreu? Tem tudo a ver, e daqui um pouquinho os irmãos vão compreender essa história. Quando Deus fala para Moisés que mataria todo o povo no deserto daquela geração, Deus fala que assim como o povo, os espias, peregrinaram por 40 dias na terra prometida, assim como os espias ficaram 40 dias lá na terra que mana leite e mel, por conta da rebeldia desse povo, Deus ia fazer com que eles ficassem 40 anos, por cada dia, 1 ano. Ficaram 40 dias na terra prometida, então agora se rebelaram, não creram, não acreditaram, está querendo voltar para o Egito, está me provocando a ira. Por causa disso, vocês vão ficar 40 anos vagueando pelo deserto. E o que acontece? Eles vão ficar então 40 anos rodeando o deserto sem encontrar uma saída. E aí vai chegar no capítulo 27. O capítulo 27 já passaram os 40 anos que eles estavam peregrinando no deserto. E aí, o que vai acontecer aqui em Números, no capítulo 26, é o seguinte: passaram os 40 anos no deserto, e aí eles vão voltar para esse mesmo ponto onde eles se reuniram, os espias e Moisés.
Eles vão voltar naquele mesmo ponto, na região de Moabe, próximo ao rio Jordão, para atravessar, para entrar na terra prometida. E aí, queridos, Deus vai ordenar a Moisés, vai falar: Moisés, chegou a hora, passaram-se os 40 anos que ficaram vagueando no deserto, chegou a hora de entrar na terra prometida. Você vai fazer o seguinte, Moisés, você vai fazer um censo, você vai fazer o recenseamento do povo. Acho que tinha um IBGE de Deus lá, que foi contar o povo, e Deus disse para Moisés: conta todas as famílias, de todas as tribos, mas conta apenas os homens que tenham acima de 20 anos, homens que estejam preparados para o serviço militar. Então, de cada tribo, identificou-se cada família pelo homem. E aí, queridos, esse censo tinha um objetivo. Por quê? Qual era o objetivo? Desde que Abraão foi chamado, até esse momento, esse povo era chamado de o povo de Deus, mas eles não existiam enquanto nação, porque eles não tinham como ter uma nação, porque eles eram nômades, estavam andando a caminho da terra. Para que uma nação exista, tem que ter uma língua, tem que ter uma cultura, e sobretudo tem que ter terra, e eles não tinham terra. Então, de Abraão até esse momento, esse povo era o povo escolhido de Deus, mas a partir de agora, eles vão tomar posse de uma terra. Agora eles vão ser constituídos nação, porque o que faltava para que eles fossem constituídos nação, faltava território, faltava terra, faltava propriedade, faltava possessão. Então Deus ordena a Moisés que identifique quantas famílias tinha separado por tribo. E Deus disse: as tribos maiores, você vai dar uma porção maior de terra depois que atravessar o Jordão. As tribos menores vão receber uma porção menor. Era necessário organizar-se socialmente para que a nação passasse a existir. Então Moisés vai juntamente com Eleazar. Eleazar era filho de Arão. Nesse momento Arão já tinha morrido, e seu filho Eleazar era o sacerdote. Então Eleazar, juntamente com Moisés, vai fazer o censo, não é? E vai identificar todas as famílias, e vai identificar todos os homens de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, para que pudessem então organizar a nação, distribuir a terra. Cada família dessa ia ter uma propriedade, cada família dessa ia ter um pedaço de terra para morar, para cultivar, para trabalhar, para produzir. Cada família dessa ia tomar posse da terra que mana leite e mel, mas tinha que ser de forma organizada. Não era invadindo e cada um pegando um pedaço e misturando as tribos, não. Era de forma organizada. Uma tribo de Judá para um lado, tribo de Isacar para o outro lado, tribo de Simeão, tribo de Zebulon, cada tribo num canto com as suas famílias. Isso no capítulo 26. Assim que acabou o censo, irmãos, aí Deus vai chamar Moisés e vai dizer: Moisés, sobe no Monte Nebo. E aí Moisés vai ver a terra, mas Deus não vai deixar Moisés entrar na terra. Então acaba o censo, Deus mostra a terra para Moisés, mas Deus não deixa Moisés entrar na terra, porque Moisés tinha desobedecido a Deus lá quando feriu a rocha. E aí, queridos, Deus fala para Moisés: chama um daqueles dois que foram lá na terra prometida, que trouxeram os frutos, e que chegou diante da congregação, e creram em mim, e acreditaram em mim, e disseram: se Deus quiser, se Deus se agradar da gente, Ele vai nos dar aquela. Chama um daqueles dois. Moisés chama Josué, e Josué então, ele pega o bastão e ele passa a ser o sucessor de Moisés, e Josué então vai atravessar o Jordão e vai entrar na terra prometida. Assim que entra na terra prometida, o censo já estava feito, já sabia quantas milhares de famílias existia de cada tribo, e Josué então agora vai repartir a terra. E aí a gente chega no capítulo 27, que foi o texto que a gente leu no início, para mim explicar para os irmãos compreenderem. No capítulo 27, que nós lemos inicialmente, a gente fala aqui,
capítulo 27, versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as filhas da família de Manassés, filho de José. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Essas mulheres puseram-se diante de Moisés, e diante do sacerdote Eleazar, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto. Deus não matou todo mundo? Nosso pai morreu no deserto. Só quem entrou na terra prometida, irmãos, foram os filhos que nasceram no deserto. Os que saíram do Egito, só Josué e Caleb que entrou na terra. E entrou uma multidão, entrou milhares de pessoas, mas pessoas que nasceram no deserto durante os 40 anos. Então elas vão dizer: ô Moisés, nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá. O que é isso aqui? Naquele momento da revolta, que os 10 espias chegaram e alvoroçou tudo, teve uma família que quis enfrentar Moisés, que foi a família de Datã, acompanhado por Coré e Abirão. Talvez vocês já viram isso em filmes, em novelas, né? Um Corá da vida, que era um cara muito chato, era o do contra, que implicava com Moisés, que era contra tudo e todos. Essa família, ela se rebelou contra Deus. Família de Datã, Corá e Abirão. E Moisés então falou com Deus, a terra se abriu e engoliu eles com todas as suas famílias. Essa família era uma família rebelde, era a família que queria apedrejar Josué e Caleb. Então, queridos, quando essas meninas, quando essas moças disseram para Moisés que seu pai morreu no deserto, e diz: olha, ele morreu no deserto, mas não foi junto com aqueles rebeldes que a terra engoliu vivo, não, junto com Corá, que se rebelou, não. Ele morreu, versículo 3 do capítulo 27, nosso pai morreu no deserto, e ele não estava na congregação dos rebeldes que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado, e ele não teve filhos. Vamos começar a compreender aqui a mensagem. Esse homem que morreu no deserto, ele não teve filhos, filhos do sexo masculino. E a lei, irmãos, deixa eu explicar isso para você entender. A lei era o seguinte: quando um pai de família morresse e tivesse terra, a terra seria passada para o filho homem, e tão somente para o filho homem. Se ele não tivesse filho homem, tivesse filhas, não podia passar para filhas. Era a sucessão da terra, estava na lei. Foi o próprio Deus que estabeleceu a lei, dando essa lei para Moisés. E aí, existiam essas 5 mulheres, filhas de Zelofeade. Esse homem morreu no deserto, ele não entrou na terra prometida. Aí Moisés faz a contagem do povo, identificou todas as famílias, e essas moças ficaram soltas. Dr. Wagner, especialista em direito de família aí, essas 5 moças, elas não ficaram registradas debaixo de nenhuma família, porque o seu pai morreu, elas não tinham irmãos, elas ficaram órfãs, elas ficaram em dificuldade. Tudo isso por conta que seu pai morreu por causa do seu próprio pecado. 27, versículo 3, fala isso, que ele morreu por causa do seu próprio pecado, está ali na última linha. Irmãos, por causa do pecado do pai delas, elas estavam sofrendo as consequências. Por causa de um erro do pai, os filhos estavam pagando e sofrendo a punição, sofrendo a sentença. Será que é diferente dos dias de hoje? Será que existem famílias que, por conta de um erro, quem sabe, do pai, os filhos estão sofrendo as consequências? Por conta da ausência de um pai, os filhos estão pagando o preço? Essas meninas estavam pagando o preço, essas moças, essas mulheres estavam sofrendo por conta de um erro do pai. Será que está diferente nos nossos dias? Será que tem pais? Será que tem pessoas que estão se sentindo órfãs, porque não tem um pai? O pai morreu,
ou o pai se ausentou da casa por N razões, e os filhos, a filha está sofrendo por conta disso? Será que existe? Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser órfão de pai aqui, seu pai pode ser ausente, o Senhor pode já ter recolhido seu pai, mas deixa eu te dizer uma coisa, esse negócio de orfandade, esse negócio de bastardia, se falaram para você que você é um filho bastardo, uma filha bastarda, que você é um filho órfão, uma filha órfã, você não é órfão, você não é órfã, você não é bastardo, não existe bastardia, porque nós temos um pai justo, cuidadoso, zeloso, que tem um amor incondicional, que tem um amor imensurável, que tem um amor que não pode ser medido. Esse pai, ele está no céu e ele cuida de você, ainda que o seu pai terreno esteja ausente por qualquer que seja a razão. Vou te dizer por quê. Essas mulheres, elas tiveram seu pai morto no deserto, agora elas não têm direito à herança, elas não têm direito à propriedade, todo mundo ia receber um pedaço de terra, elas não iam receber, elas iam morar de favor, elas iam morar com a ajuda de alguém, mas essas mulheres fizeram algo assim extraordinário, inédito, extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa, nessa época, mulheres não tinham voz, mulheres não tinham direito de falar, mulheres eram tidas como objeto apenas, não tinha voz alguma, elas jamais poderiam chegar em Moisés para fazer qualquer reivindicação. Naquela época existia uma hierarquia, ela tinha que primeiro falar com o chefe da família, da tribo, tinha que falar com o príncipe, tinha que falar com o ancião, tinha que falar com o sacerdote, e em ultíssima instância, o STF da época era Moisés. Para chegar lá, levava tempo, para chegar lá, tinha que passar por uma via crucis terrível, mas só pelo fato de serem mulheres, elas já não tinham o direito de falar com Moisés. Mas aí, queridos, preste atenção no texto, o que é que vai acontecer? Essas mulheres, a Bíblia diz que elas vão à presença de Moisés, elas vão à presença, olha o que diz o versículo 2 do capítulo 27, puseram-se diante de Moisés, 5 mulheres puseram-se diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos príncipes de cada tribo, diante de toda a congregação, na porta da tenda da congregação. A tenda da congregação era o lugar onde Deus falava com Moisés, onde Moisés falava com Deus, ninguém chegava ali perto, de qualquer maneira, não podia nem se aproximar, mas essas mulheres conseguiram chegar lá. Isso nos prova que elas eram unidas, 5 irmãs unidas. Hoje, quando temos famílias com mais de 2, 3, 4 irmãos, às vezes a gente vê, pastor Luiz, uma dificuldade de se unirem, uma dificuldade de conversarem a mesma linguagem, e a gente vê famílias brigando, irmãos brigando, guerreando. Essas 5 mulheres nos ensinam que elas eram unidas, porque elas 5 foram diante de Moisés, romperam todas as barreiras possíveis e chegaram até Moisés. E essas 5 mulheres, elas vão dizer para Moisés: Moisés, nosso pai morreu, por que vai tirar o nome dele da nossa família, do meio da nossa família, da nossa tribo de Manassés, só porque ele não teve filho homens? Dá a nossa possessão entre os irmãos de nosso pai, ou entre os descendentes da tribo de Manassés. Moisés se viu encostado na parede, num aperto, porque ele não sabia que resposta dar, porque se ele fosse para o pé da letra, a lei dizia que elas não tinham direito. Se fosse olhar a Constituição da época, eles não teriam direito. Mas Moisés fez uma coisa interessante.
Moisés levou o problema para quem podia resolver. Moisés levou o problema para Deus. Olha que coisa extraordinária. Moisés, versículo 5, coloca aí. E Moisés levou a demanda delas perante o Senhor. A petição delas subiu para o Senhor. Olha o versículo 6. Quando Moisés levou a causa delas para o Senhor, olha o versículo 6. O Senhor imediatamente respondeu a Moisés. E olha o versículo 7. As filhas de Deus falando para Moisés agora. As filhas de Zelofeade, elas falam retamente, Moisés. Certamente você tem que dar a herança delas. Certamente você tem que dar a parte delas entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Segue mais um pouquinho, versículo 8. E tem um detalhe, Moisés. Isso vai gerar uma jurisprudência para quem entende do direito aí, sabe o que eu estou falando. Você vai falar aos filhos de Israel dizendo: quando alguém, a partir de hoje, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, passa para os irmãos do falecido. Porém, se o falecido não tiver irmãos, dá para os irmãos do seu pai, os tios. Versículo 11. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, àquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que possua a herança. Isto aos filhos de Israel será por lei, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Você compreendeu o que aconteceu aqui, irmãos? As mulheres reivindicaram, Deus não somente atendeu a elas, como se estendeu para todas as demais mulheres que porventura existissem na mesma situação. E Deus ainda disse: a partir de hoje, isso vai ser estatuto de direito. Toda vez que acontecer isso daqui em diante, você vai proceder assim. A mulher vai ter direito à herança, ainda que ela não tenha filhos. Quem foi que fez isso? Um pai que não é injusto, um pai que não comete injustiça. O nosso pai terreno pode até falhar, o nosso pai terreno pode até ser injusto aqui e ali, o nosso pai terreno possa até não compreender determinada coisa, dar privilégio para um em detrimento de outro, deixar de honrar um honrando o outro. O pai terreno pode até errar, mas aquele pai que está sentado no trono, aquele pai é justo, aquele pai é fiel, aquele pai é cuidadoso, aquele pai é amparador, aquele pai, ele tem um amor incondicional por todos nós. Mas não para aí, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então vocês compreenderam a história. Mas a Bíblia diz que o nome dessas mulheres era Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 mulheres, 5 nomes um pouco diferentes. Você sabe que naquela época, ao se escolher um nome para um filho, estava muito relacionado com a característica da criança. O nome tinha um significado e representava muito. E os nomes dessas mulheres nos ensinam algo extraordinário. Se não, vejamos. A primeira dessas 5 filhas de Zelofeade chamava Macla. O significado no hebraico da palavra Macla é confiança. 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 Querido, se a gente não tiver confiança naquele que tudo pode resolver, nós estamos enrolados.
Se Macla foi até Moisés, é porque ela tinha confiança de que por meio de Moisés, ele levaria a sua causa a Deus, e Deus, que é justo, não a desampararia. Ela permaneceu confiante mesmo em detrimento, mesmo em meio àquela circunstância que ela estava vivendo. Hoje, tem muitas pessoas órfãs, tem muitas pessoas bastardas, tem muitos filhos que não são criados com os pais, e ficam se escondendo atrás dessa situação, e achando que é um coitadinho, que é menor, que não consegue, que não pode, que isso, que aquilo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, confia no Senhor, porque Ele é todo poderoso. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança é necessário para que a gente alcance aquilo que o nosso coração sonha. Confiança era o nome de Macla, a primeira daquelas mulheres. O nome da primeira filha é Macla, que significa confiança. Ela estava confiante no propósito, ela estava confiante de que ela receberia a sua parte da herança, mesmo não tendo um irmão homem. Ela sabia que mesmo a lei dizendo que não teria direito, ela sabia que Deus era capaz de mudar a lei para abençoar a sua família. Eu te digo, Deus é capaz de mudar a lei, Deus é capaz de reformar um estatuto, Deus é capaz de criar uma situação nova, somente para atender aquilo que deseja o seu coração. Você crê nisso? É a confiança, irmãos, a confiança inabalável no Senhor. Macla, confiança. Se você tiver confiança naquele que tudo pode resolver, os seus problemas serão resolvidos. A lei pode dizer o contrário, a lei pode dizer que não tem jeito, mas vamos mudar a lei, porque aquele que está sentado no trono, ele muda a lei para abençoar os seus filhos. Fora de ordem, mas outra das filhas, Ogla. Ogra significa aquela que não anda com os pés amarrados, ou aquela que tem equilíbrio. Ogla significa equilíbrio. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguma coisa do seu pai terreno, se alguma ação, se alguma atitude, se algum comportamento do seu pai terreno deixou você desequilibrado, desestabilizado, deixou você inseguro, deixou você com falta de confiança, tirou o seu equilíbrio, eu quero te dizer uma coisa: Deus é o Deus que te equilibra, Deus é o Deus que te traz de volta para o caminho, Deus é aquele que segura na tua mão e não deixa você desequilibrar. Ogla, ela tinha equilíbrio, uma tinha confiança, a outra tinha equilíbrio, e essas mulheres utilizaram aquilo que seus nomes significavam, expressavam, para ter condições de chegar até Moisés e fazer a sua petição. Queridos, toda criança que tem ausência paterna, toda criança que cresce longe do pai, que não cresce aos cuidados de seu pai, isso é comprovado cientificamente, ela vai ter mais dificuldade em muitas coisas. Nota na escola, por exemplo, desenvolvimento às vezes do raciocínio. Não são todos, não é regra, mas existe, isso é comprovado. Talvez, queridos, a ausência paterna abriu uma ferida profunda no coração de um filho, de uma filha. Talvez a ausência paterna, a ausência desse pai terreno, fez ou faz com que você tenha sentimentos que nunca consiga esquecer e sofre por conta disso. Deixa eu te dizer, tem um pai justo, tem um pai que não comete injustiça, tem um
pai que te ama incondicionalmente, independente de qualquer situação. Tem um pai que cuida de você, que não te desampara. Tem um pai que segura na sua mão. Tem um pai que, se você tropeçar, ele vai te levantar. Tem um pai que, quando você não conseguir andar, ele vai te carregar nos colos, porque ele ama você, ele cuida de você. Esse pai, o nosso Deus, ele nunca, jamais vai nos deixar só. Ele nunca vai se ausentar da gente, mas ele vai estar junto com a gente todos os dias das nossas vidas. Ele próprio disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso pai terreno pode nos ausentar, ele pode estar distante de nós por um tempo, mas aquele pai, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode dizer amém, meu irmão? Uma das outras filhas, Milca, seu nome significa autoridade. Autoridade, aquela que tem autoridade. Não é autoritária, ela tem autoridade. Queridos, para chegar diante de Moisés, não pode chegar com a vozinha de medo, de insegurança. Tem que chegar com autoridade. Moisés, nosso pai morreu no deserto, mas não foi por rebeldia não estava junto com os de Corá não, foi por conta que Deus levou todos. Moisés, nós não tínhamos irmão homem, somos 5 mulheres. Agora o nome do meu pai vai ser apagado da história, só porque não tínhamos irmãos? Nós queremos a nossa possessão, nós queremos a nossa herança, nós queremos a nossa propriedade, nós queremos o nosso lote, nós queremos construir a nossa casa, nós queremos a nossa chácara, nós queremos produzir, nós queremos o nosso espaço. Tem que chegar e tem que dizer com autoridade. Você sabia que você não tem muitas coisas porque você nunca pediu para Deus? Deus já colocou tudo à nossa disposição, mas tem coisas que Deus só vai nos dar se a gente pedir. Se essas mulheres não tivessem ido até Moisés fazer essa reivindicação, elas e todas as outras que estavam na mesma situação teriam herdado a herança? É óbvio que não. É como o judiciário, ele só vai agir se ele for demandado. O judiciário está lá para tomar decisões, mas se ele não for demandado, na inércia ele não atua. Deus está lá. Você já pediu a Ele aquilo que você sonha? Tem vezes que Deus quer ouvir de nós aquilo que nós queremos, muito embora Ele saiba o que necessitamos. Ele chega para o cego Bartimeu em Mateus 10, 46. O que queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus não sabia que aquele homem era cego e que ele queria tornar a ver? É claro que Jesus sabia, mas Jesus queria saber se ele queria ver. Jesus queria ouvir dele. Jesus queria que ele dissesse: eu quero enxergar. Jesus, restaura a minha visão. Tem muitas coisas que você ainda não recebeu porque você não pediu a Deus. Tem muitas coisas que você ainda não tem porque você ainda não especificou. Você ainda não disse para Deus exatamente como quer. Deus, eu quero um carro, eu estou andando de pé. Um carro é muito relativo. Quantos milhares de tipos de carro existe? Especifica para Deus o carro, a marca, o modelo, o ano, a cor, os acessórios. Especifica. Diga para Deus o que é que você quer, porque Deus está pronto para te dar. Deus está pronto para conceder o desejo do seu coração. Salmo 37, 4: deleita-te no Senhor e Ele
concederá o que deseja o seu coração. Ele está pronto para conceder o que deseja o seu coração. Outra mulher, outro nome, é a Tirza. Tirza com Z. Seu nome significa prazer. Seu nome significa deleite. A delícia da vida e prazer de Deus. Aquela que tem o favor de Deus e cuja graça resplandece a outros. É aquela mulher agradável que obedece ao Senhor e que tem prazer em estar diante dele, se derramar diante dele. Talvez Tirza fosse como Maria, irmã de Lázaro, que preferiu adorar a Deus do que fazer qualquer coisa. Tirza, deleite, prazer. E por fim, a quinta mulher, Noa. Seu nome significa trabalho. Aquela que não se detém, aquela que ninguém pode resistir, aquela que ninguém pode deter, aquela mulher que persevera em oração, que não é morosa, parada, lerda, detida ou interrompida. Noa é a mulher trabalhadora, que persevera em seu propósito e em conhecer a Deus. É aquela mulher que crê até o fim, até que o plano de Deus seja cumprido em sua vida e sobre aqueles que o cercam. É a mulher determinada, cheia de fé, como a sunamita nos tempos de Eliseu. Portanto, queridos, cada uma dessas mulheres traziam em seus nomes um significado que no mundo espiritual tem uma relevância e uma importância sem tamanho. Essas mulheres, elas foram determinadas, se uniram, foram ousadas, ousaram falar com Moisés, foram corajosas, porque elas poderiam até mesmo serem mortas antes de chegarem em Moisés, se elas insistissem em chegar até Moisés. Unidas, corajosas, ousadas, elas foram até Moisés, elas levaram a sua demanda para Moisés. Moisés levou a sua demanda para o Pai, e o Pai que é justo, o Pai que nunca desampara os seus filhos, o Pai que sempre vai estar atento à necessidade dos seus filhos. Este Pai vai falar para Moisés: Moisés, essas mulheres têm razão, Moisés, essas mulheres estão falando retamente, essas mulheres merecem a herança que é de seu pai. Moisés, atende ao pedido dessas mulheres, Moisés. E deixa eu te dizer mais, Moisés, nós vamos mudar a lei, porque a partir de hoje, toda mulher que tiver em situação idêntica vai receber a herança, assim como essas mulheres estão recebendo. Esse é um pai que age com justiça, esse é um pai justo, esse é um pai que não comete injustiça. Você já imaginou se essas mulheres entram na terra, todo mundo recebe a terra, a herança, seu lote, sua porção de terra, sua herança, e elas ficam sem receber? Como seriam essas mulheres ali? Parece que seria injusto isso, né? E de fato seria, de verdade seria, mas o nosso Pai que é justo, fez justiça, e não deixou elas na injustiça. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei qual é o seu estado aqui hoje, eu não sei se você tem o seu pai vivo, se Jesus já levou o seu pai,
Eu não sei se você cresceu ao lado de seu pai, ou se seu pai te abandonou desde pequeno, ou ainda, ou já na fase adulta. Eu quero te dizer que certamente aqui tem de tudo. Todas essas situações que eu estou falando no meio de uma multidão dessa, não precisa ser profeta para acertar isso que eu estou falando. Aqui tem pessoas que certamente, aqui tem mulheres que certamente, elas exercem o papel de mãe e elas exercem o papel de pai. Papel de pai é diferente de papel de mãe. Papel de mãe não substitui papel de pai, mas por forças das circunstâncias, essa mãe, ela é mãe e ela é pai, porque não tem outra alternativa. Eu quero orar por todos vocês nessa noite, porque o pai que é justo, ele vai olhar para você nesta noite, ele vai ajudar essa mãe que é mãe e que é pai, ele vai ajudar esse filho que está aqui hoje, cujo pai quem sabe está com ele na glória, ele vai ajudar você, quem sabe que não conhece o seu pai, ele vai ajudar você que quem sabe o seu pai abandonou o lar faz muito tempo, porque o pai que é justo, ele é fiel, ele não te abandona, ele não te deixa só, ele não te desampara, ele cuida de você todo o tempo todo, em todos os detalhes. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pelos pais, eu quero orar pelos filhos, eu quero orar por todos os presentes aqui nesta noite, porque eu creio que o pai que é justo vai nos ouvir nesta noite. Eu creio que o pai que não comete injustiça, ele vai abençoar a sua vida nesta noite. Mas antes, eu quero perguntar se tem alguém entre nós nesta noite que ouviu essa palavra e que o Espírito Santo falou ao seu coração, e você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer se reconciliar com Jesus. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe a sua alma está amargurada, porque você sofre por conta de uma situação dessa, quem sabe porque o pai está ausente, quem sabe porque você nem conhece o seu pai, quem sabe porque o seu pai deixou a sua mãe, quem sabe o seu pai abandonou o lar, quem sabe o seu pai está na sarjeta do pecado, quem sabe o seu pai está no lamaçal do pecado, quem sabe o seu pai está afastado de Deus. Eu quero orar por você, porque aquele pai que é justo, ele pode salvar o seu pai onde ele estiver neste momento, ele pode transformar a vida do seu pai, e ele pode sarar o seu coração, ele pode sarar as suas emoções, ele pode sarar os seus dilemas, ele pode curar a ferida do seu coração, se porventura existe. Antes disso, alguém quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer receber Jesus, deixar Jesus entrar no seu coração? Se tem alguém nesta noite que quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, faça um sinal, levante a sua mão. Eu quero orar por vocês. Venham aqui, por favor. Venham aqui, por favor. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Venham aqui, por favor. Não tema. Venha aqui. O Espírito Santo te chama. O nosso Pai, meu amigo, é justo e Ele está cuidando de você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele te carrega nos braços. Ele te ajuda nas suas dificuldades. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Não perca essa oportunidade. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia ímpar na sua vida. Hoje você tem o privilégio de ter um encontro com o Espírito Santo. Você, quem sabe que nunca perdoou o seu pai por algo que o seu pai fez, deixa Jesus sarar o seu coração hoje. Deixa Jesus curar essa ferida hoje. Deixa Jesus apagar essas memórias amargas que te fazem sofrer. Em nome de Jesus, vem na frente, eu quero orar por você. Onde está a próxima pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que quando você nasceu, seu pai não cuidou de você, seu pai nem te registrou? Meu Deus, se preocupe não, o paizinho está lá no céu. O Abba Pai, o meu paizinho, ele está cuidando de você. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Não se preocupe, ele está cuidando de você. Saia do seu lugar, levante a sua mão, venha aqui na frente correndo em nome de Jesus. Não saia daqui carregando essas amarguras, essas tristezas, essas mágoas, não. Não tem? Eu vou orar. Amém.
Última chamada. Você quer entregar a sua vida para Jesus? A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os israelitas lá no deserto. Não endureça o seu coração. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei, cearei com ele e farei morada na sua vida. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está te chamando nessa noite. Não perca essa oportunidade. Será que você vai ter outra? Eis a questão. Jesus está te chamando. Não saia daqui nessa situação. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Estenda as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas, Pai. Essas vidas estão aqui, meu Deus, porque reconhecem que o Senhor é o Pai justo, que não nos abandona, que não nos desampara, que não nos deixa sós, ó Deus. Meu Deus, o Senhor é aquele, meu Pai, que nas maiores adversidades da nossa vida, Pai, quando nós não temos forças nem mesmo para caminhar, o Senhor nos carrega no colo. Deus, essas vidas que estão aqui, eles entregam a Ti o seu coração, eles entregam a Ti as suas vidas. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, para que quando o Senhor voltar, possa encontrar o nome deles registrado ali no livro da vida. Dá forças para eles vencerem as lutas, as provas, as dificuldades desta vida, meu Pai. Neste mundo nós temos aflições, mas tendo bom ânimo, Senhor, nós venceremos, porque o Senhor venceu. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo os Teus filhos, eu abençoo as Tuas filhas, Pai, que eles vivam uma nova vida a partir de hoje, que tudo se faça velho, Pai, tudo fique para trás, meu Deus, e o Senhor comece a escrever uma nova história na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Acompanhe eles, Fabrício. Deus abençoe vocês, Milena. Deus abençoe vocês. Eu quero orar pelos pais. Quem quer oração? Pelos filhos, pelas mães que são mães e pais, filhos que talvez não conhecem o pai, que talvez tenham o seu pai ausente, talvez seu paizinho já está no céu. Todas essas situações, levante a sua mão. Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder a Ti em favor dos Teus filhos aqui, Pai. Meu Deus, essas 5 mulheres, ó Senhor, Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirsa, elas estavam com uma demanda, meu Deus, que a lei não lhes permitia ter direito à herança, meu Pai. Mas elas, ó meu Pai, com coragem, Senhor, de forma perseverante, determinada, equilibrada, com autoridade, Senhor, elas foram diante do Teu servo Moisés, ó Pai. Moisés levou a causa delas para o Senhor, e o Senhor foi justo, o Senhor praticou a justiça, o Senhor foi, Pai, um juiz que julgou com equidade, meu Pai. Deus, eu Te faço um pedido agora, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a Ti a causa dos Teus filhos, ó Senhor. Cada um tem uma causa diferente, cada um tem uma demanda diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Aqui tem pessoas, meu Deus, cujos pais são ausentes, talvez porque já não vivem mais. Aqui tem filhos, meu Pai, cujos pais são ausentes, quem sabe porque saíram de casa. Aqui tem filhos, ó Pai, que talvez nunca conheceram os pais, ó Deus, e isso tem trazido tristeza, ressentimentos, ó Pai, tem aberto feridas profundas no coração deles. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, eu levo a causa deles a Ti nesta hora e Te peço, meu Pai, cura as feridas porventura abertas, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles cujos pais estão ausentes aqui terrenamente, mas, Pai, que eles possam compreender que ainda que o pai terreno esteja ausente, o Pai Celestial, o Pai Celestial, o Pai Celestial, Ele está presente, Ele é constante, Ele é abundante, Ele cuida, Ele ama, Ele zela, Ele não desampara, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós compreendamos isso, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja.
para a gente encerrar, olha o que Paulo apóstolo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, verso 1 a 7. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas você agora é filho. Você não é servo, você é filho. E se você é filho, você é também herdeiro de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Nós vamos receber a herança que nos aguarda é o céu. Em breve estaremos lá. Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Nós nos encontraremos lá. Aleluia! Nós nos encontraremos lá, porque a herança é nossa, o céu é nosso, porque nós somos herdeiros. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a sua semana seja coberta de bênçãos. Que tudo aquilo que você intentar fazer essa semana, abençoado seja. Que os seus projetos, os seus sonhos, os desejos do seu coração sejam concretizados em nome de Jesus. Que essa seja uma semana de boas notícias para você e toda a sua casa. Que haja saúde abundante. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Amém?